Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e como vocês viram na thumb e no título, eu vou estar lendo os livros favoritos de uma pessoa famosa e esse vídeo é inspirado então nos vídeos que o Lucas já tá fazendo no canal dele. Ele já fez lendo os favoritos do Timothée Chalamet, do Harry Styles, Dua Lipa, entre outros, então se você tiver interesse eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição. E eu resolvi fazer então lendo os favoritos da Lorde, porque é uma artista que tá ali lançando algumas coisas novas e é uma artista também que eu gosto muito. Ela tem dois álbuns, o Pure Erin, que é um álbum que eu gosto bastante, que ela lançou quando eu acho que ela tinha 17 anos, e ela conversou comigo durante a minha adolescência, eu achei muito bacana, gosto demais. O segundo álbum dela, que se chama Melodrama, que é um álbum também que eu amei muito e foi muito decisivo numa parte da minha vida, então é uma artista que conversa comigo demais, então eu tava bem ansioso pra ler esses livros favoritos dela e fazer esse vídeo aqui no canal. Então eu conversei com o Lucas, ele falou tudo bem, achou massa também, então aqui chegou o dia de ler os livros favoritos da Lorde. Vão ser 6 livros, 3 livros são os favoritos dela da vida, que ela tá sempre falando em todas as redes sociais, falando no Twitter, em todas as listas que você encontra na internet também tem esses 3, e outros 3 que eu escolhi apenas pra dar juntar esses 6 livros e ficar certinho essa quantidade de livros. Então eu vou começar mostrando pra vocês os 3 livros que são os favoritos dela. Não tenho todos os 3, 2 são em e-book, mas eu tenho aqui já que então fragmentos de um discurso amoroso. Esse livro aqui eu sei que a gente vai ter vários fragmentos de outros livros de pensadores que falam sobre temas específicos que envolvem o amor. Eu sei que o autor também ele é um dos principais representantes da semiótica e do estruturalismo francês dos anos 1950 e 1970. E a Lorde falou que esse daqui foi um dos livros que inspirou em algumas músicas do Melodrama. Ela estava lendo ele enquanto escrevia a música do Melodrama, então acho que vai ser super legal, porque é realmente fora da minha zona de conforto e vai dar pra tirar várias coisas legais desse livro aqui. Os outros 2 livros que ela também gosta muito são e-books, porque eu não tive como comprar. Um tá esgotado e o outro realmente só tem em inglês. O primeiro deles, então, é Lincoln no Limbo, do autor George Sanders, que vai estar aparecendo na capinha aqui pra vocês. E esse é um livro que eu sei que vai envolver ali a morte do filho do presidente Lincoln durante uma guerra e como que o presidente Lincoln reteve ali sua relação com o luto, então acho que vai ser bem triste. Esse é um dos livros favoritos dela da vida total, ela já tweetou sobre ele, já falou muito sobre ele, então tô muito ansioso pra ver o que esse livro tem me proporcionar. Espero que eu goste também, porque, meu Deus, medo de não gostar de nenhum livro dela, mas acho que vai dar tudo certo. E o outro se chama, então, Feed, que é do M.T. Anderson. E esse livro aqui, ele é como se fosse uma distopia na qual as pessoas, quando chegam em determinada idade, elas têm ali como se fosse um chip, uma inteligência artificial implantada atrás da orelha, que dá acesso então à internet 24 horas o tempo todo, e essa internet também vai controlar o que as pessoas desejam e o que elas veem. É basicamente o que a gente já tem hoje em dia nas nossas redes sociais, só que é um livro que eu acho que foi escrito em 2005, 2002, alguma coisa assim, e é uma distopia, então tô bem interessado pra ler, e é um dos livros favoritos dela também, então acho que vai ser bem bacana, bem diferente, então tô ansioso pra esse. Os outros 3 livros que ela recomenda também, que estão na lista dela, que eu tive que escolher ali que eu tinha mais interesse, porque é uma lista bem cheia de livros, então não dá pra ler todos, e eu escolhi esses 3. 2 deles eu tenho físico, então Eu Amo Dick, da Chris Cross. Eu sei que aqui é uma história semi-autobiográfica da cineasta Chris Cross e uma paixão obsessiva pelo Dick, é o que eu sei. Aí temos também um livro de contos, que é O Corpo Dela e Outras Farras, da Carmen Maria Machado. É um livro que eu sei que vai envolver, então, a mistura de realismo, ficção científica, horror, fantasia e fábula. E nessa coletânea de contos provocativa, ela é considerada uma Black Mirror feminista. E vai falar sobre os desafios narrativas que mapeiam a realidade das mulheres e a violência a que são submetidos seus corpos. Achei bem bacana, assim, parece que vai ser um livro bem pesado. Achei isso super legal, falar que Black Mirror é feminista, será que tem alguma problemática falar isso? Mas achei bem massa, tô bem ansioso pra isso daqui. Eu, na verdade, tô querendo ler muito o outro livro da Carmen Maria Machado, que se chama Na Casa dos Sonhos, que é bem recente, a Companhia das Letras lançou, mas vou ler esse daqui primeiro, e se eu gostar bastante, eu vou ficar mais ansioso ainda pra esse outro livro. Esse daqui parece ser bem doido, ainda mais com essa capa totalmente diferente, verde neon. E o último, então, desses 6 livros é um livro da Sylvia Plath, que é só de poemas, que se chama Ariel. E o que eu sei desse livro aqui é que foi tipo uma coletânea de vários poemas que ela deixou em um diário. Ela mesma produziu o diário, deixou tudo pronto, apenas para ser editado e publicado. E o marido dela acabou fazendo várias
modificações depois que ela morreu, então é isso que eu sei. E depois de tantos anos, a filha dela conseguiu, então, achar esse diário e reimprimir essa edição com todos os poemas que ela queria e deixando bem do estilo que ela queria de fato. Então são esses 6 livros, infelizmente tô só com esses 3 aqui, mas espero que o vídeo dê tudo certo. Vamos ver, no final das contas, se a Lorde também tem um gosto bem parecido com o que ela representa pra gente, essas músicas que ela faz, o que ela tem pra nos falar a partir do seu gosto literário. Espero que vocês gostem, em breve eu já volto então com o primeiro update. Oi gente, terminei então o primeiro livro, ignora um pouco a cara amassada que eu acabei de acordar, mas assim, terminei então o Amo Dick da Chris Close e foi um livro super doido, porque aqui a gente vai acompanhar uma história semi-autobiográfica da Chris Close, que é uma cineasta, e em um determinado dia ela tá numa festa com o marido dela, o Silver, e eles começam a conversar com esse cara chamado Dick e vão passar a noite lá depois da festa, só que não acontece nada entre os três, e mesmo assim a Chris começa a ter uma paixão super doida, obsessiva pelo Dick. E aí no dia seguinte o Dick sai bem cedo da própria casa sem avisar ninguém, e eles começam, a Chris e o Silver, a achar que foi alguma coisa que eles fizeram. Eles vão embora e começam a escrever várias e várias cartas sobre essa relação deles, o que é que eles estão sentindo, sobre como a Chris tá sentindo uma paixão muito louca e o Silver entra junto com ela nisso. Então é uma coisa bem doida de ver isso acontecendo. Só que eles não mandam essas cartas, e eles vão acumulando 50, 90 cartas, 210 páginas de cartas, e é como se fosse o livro inteiro. Então essas cartas pro Dick, o livro é até chamado de romance teórico, porque mistura romance epistolar e também várias outras coisas como ensaios e teorias. Tem muita referência aqui de mundo da arte, do cinema, de pensadores, tanto da filosofia quanto da sociologia. É um livro super, super cheio de referências aqui, porque em vários momentos a autora começa a falar sobre assuntos pertinentes. Ela é uma cineasta, esse último filme está sendo alvo de várias críticas. Ela fala muito sobre isso também, sobre como a pressão em cima das mulheres é bem maior do que nos homens, mesmo eles fazendo tantos trabalhos medíocres também. Então eu achei isso bem legal, tem umas pegadas bem feministas aqui, em referência à Nova Zelândia. Então eu acho que a Lorde também tenha gostado desse livro por conta disso. Mas eu achei um livro bem estranho, bem confuso. Eu vou dar 3 estrelas pra ele, porque é bem rápido ali, eu acho que em menos de 2 dias, eu acho que em 1 dia e meio, porque as cartas deixam o livro bem fluido, mas tem muita coisa confusa que é difícil de entender porque que a Chris ficou tão apaixonada assim, mas é legal de ver também ela falando sobre essas coisas pertinentes, sobre cinema, sobre arte, como que ela também tá solitária, sabe? O momento que a mulher fica solitária na vida e ninguém aparece pra ajudar ela, simplesmente por ela ser mulher, e as pessoas já estarem acostumadas a ignorar essas mulheres que passam depois de um tempo a serem ignoradas. No final do livro tem uma nota que fala que todos os personagens aqui realmente existiram, e a autora também optou por não mudar os nomes, então eu achei isso bem legal. Então eu vou dar 3 estrelas, e esse foi o primeiro livro da Lorde. E agora eu vou ler o favorito dela, que é um dos favoritos que ela já tweetou sobre, que é Lincoln no Limbo, e eu tô muito ansioso pra esse. Em breve eu já volto então com updates sobre esse livro. Oi gente, terminei então o segundo livro desse vídeo, e foi Lincoln no Limbo, que é do George Sanders, e meu Deus do céu, sério, 5 estrelas, favoritado, já vou falar agora, 5 estrelas total, porque realmente foi um livro muito diferente, muito estranho também. A Lorde gosta de livros estranhos, só que esse livro é muito escrito de uma forma diferente, que eu nunca vi antes, e realmente instiga você o tempo todo. A gente vai acompanhar uma história que fala sobre esse momento histórico, né, esse momento triste, que foi a morte do Willie Lincoln, que é o filho do presidente Lincoln dos Estados Unidos, e como que o presidente teve ali, então, seu envolvimento com esse momento de luto. Só que a história, ela começa de uma forma que você vai ficar muito perdida, muito difícil no início, mas depois de um determinado momento, você vai pegando o ritmo da história e vai entendendo o que está acontecendo. Você fica, gente, como que esse cara pensou nisso? A gente vai acompanhar uma história que é narrada como se fossem 2 narrativas. A primeira delas é toda contada como se fosse falas de fantasmas, de pessoas que já morreram, pessoas importantes e outras pessoas fictícias também, mas tem 3 principais, que é o reverendo, o Hans e também o Sr. Bevins. A gente vai entender no início como que cada um deles morreu, e aí a gente vai ter a história então narrada por esses 3, e eles começam a contar pra gente tudo que aconteceu, como que as pessoas fora, sabe, tipo, eles estão como se fosse num limbo mesmo, eles não estão nem no céu nem no inferno, eles estão naquele meio termo, e eles podem ter então contato com o exterior ainda, eles podem ver como que as pessoas estão e tudo mais, e eles contam a história pra gente como se fosse falas, e as falas de cada um vão se juntando pra ter a nossa história então completa. Outra segunda narrativa é como se passasse na realidade,
sociedade, e o autor pegou vários resquícios, vários fragmentos de histórias mesmo, de notícias da época, como se fosse falando sobre o presidente Lincoln, e é muito legal porque esses fragmentos também vão se juntando até formar a história completa. Eu gostei tanto do livro que eu tive que comprar ele na Submarino. Ele deve chegar antes desse vídeo acabar e eu mostro pra vocês, porque eu gostei demais. Ele é um livro meio esgotado, então é um pouco difícil de achar, mas realmente tudo diferente de tudo que eu já vi. A gente tem uma coisa que é muito legal dos mortos, né? Esses fantasmas, essas almas, falando sobre como eles sentem saudade dos vivos. E eu achei isso muito bacana, porque a gente sempre tem livro das pessoas vivas falando como sente saudade das pessoas que já se foram. E eu achei isso muito legal. Acho que é um livro super poético também em algumas partes. Tem muita parte que lembra peça de teatro, não sei se é por conta dessa repartição de falas, mas não se parece com uma peça de teatro, o texto escrito mesmo. Só tem essa sensação mesmo de alguns momentos ser bem triste, alguns momentos ser bem alegre, então acho que se tivesse uma peça desse livro seria muito bacana. Os 3 personagens principais ali, né, que são esses fantasmas que contam a história pra gente, são muito cativantes, muito legal também ler sobre a história deles, né, e tudo que aconteceu com eles. São histórias tristes, mas enfim, vale a pena conhecer também a história do Willie, o presidente Lincoln, tendo ali essa guerra acontecendo no país e ele tendo que ser uma pessoa importante pra todo mundo, né, pra sociedade, mas também ter que lidar com luto é muito triste. Tem umas partes assim meio macabras que acontecem, mas que realmente muito boas. Além do fato de que vai te contar muito sobre várias coisas. Vai entrar na morte de cada desses fantasmas nesse limbo, não só nos 3, mas vai ter outros personagens. A gente vai ter aqui uma discussão bem rápida sobre racismo também. Tem uma frase, um monólogo de uma personagem aqui que, gente, eu não tenho como falar porque eu acho que são 2 páginas, página inteira, alguma coisa assim. Só que é muito triste. Talvez eu coloque uma foto no Instagram, então se você não me segue no Instagram ainda, tá na descrição, mas é @sordeps. E é, assim, muito bom. Várias partes, muito bem escrito, muito bonito, muito triste, mas realmente eu gostei de fato por esse lado estranho do livro, por ser diferente, por ser instigante, realmente diferente de tudo que eu já li. Acho que isso é o diferencial. O livro, ele tem prêmio de Man Books Prize de 2017. Ele é um livro de 480 páginas. Mas eu li em um dia e meio no máximo, porque é um livro que tem muitas páginas que são tipo capítulos de uma página, meia página, e são falas, né? Então tem vários espaços entre essas falas. E eu achei isso muito bacana, porque realmente deixa o livro muito fluido, muito rápido. Eu queria ler e eu não queria parar de ler o livro. Então assim, foi uma relação muito bacana. Gostei demais, 5 estrelas. Não sei se eu vou favoritar ainda, eu falei no início, mas eu não sei ainda, eu tô pensando, mas tem grandes chances. Mas é isso, é um livro super diferente. Se você tiver a oportunidade de ler, vale muito a pena. Eu acho que não é um livro pra todo mundo, porque é um livro estranho. Falei estranho 1 milhão de vezes. Falei, mas é porque o livro realmente é estranho. Deixei, assim, muitas marcações, gostei demais. Eu acho que realmente vai entrar ali na lista de favoritos do ano. Então, assim, já dando spoiler do final do ano, espero que os próximos sejam tão bons quanto esse, mas vale muito a pena. Até breve, até o próximo update. Terminei então o 3º livro desses livros favoritos da Lorde. Foi então O Corpo Delas e Outras Farras, da Carmen Maria Machado. E esse é um livro de contos e eu achei muito estranho. Mais um livro estranho. A Lorde gosta de livros estranhos. A gente tem aqui vários contos que lembram, assim, um pouco a vibe de Black Mirror de fato, só que não sendo só sobre coisas que envolvem ali ficção científica, que a gente tem várias histórias que falam sobre realidades mesmo. A gente vai ter 8 contos e cada conto é relacionado com uma parte do corpo das mulheres. O primeiro conto é relacionado com o pescoço e é o meu favorito desse livro aqui. Aliás, esse conto, ele mistura então essa realidade, que é de uma moça que tem como se fosse uma fita no pescoço, e a gente vai perceber ali que ela dá tudo pro marido, ela faz comida, ela se casa, ela segue todas as normas, dá filho e tudo mais, só que o marido insiste em querer esse laço do pescoço dela, em abrir esse laço, mesmo ela falando que não pode. Então eu achei uma metáfora muito legal pra falar que as mulheres precisam dar tudo de si, até aquilo que é a única coisa delas, aquilo que é próprio, as pessoas tentam de todas as formas arrancarem delas. Mas os outros contos eu achei um pouco confuso em várias partes. Tem um conto aqui que tem, eu acho que 70 páginas, nem chega a ser um conto. 70 páginas dela fazendo uma sinopse de todos os episódios da série Law and Order. É uma das séries mais famosas dos Estados Unidos e tem 12 temporadas e ela faz
como se fosse, gente, ela faz uma breve sinopse de todos os episódios das 12 temporadas. E eu não entendi isso. Eu realmente fiquei, gente, por que ela tá me falando isso? No final das contas, era somente pra falar que várias mulheres são mortas na série. Sempre são mulheres, de formas grotescas, por homens ridículos. Mas eu acho que ela poderia ter falado sobre isso de uma outra forma e não fazendo essa breve sinopse de 12 temporadas. Mas enfim, é um livro que tem 3 contos que eu gostei muito, muito mesmo. Vai falar sobre gravidez, sobre aborto, sobre se encontrar no mundo, sobre a solidão também. Tem uma parte aqui que é um conto sobre o coração, sobre o peito, alguma coisa assim. E é uma mulher que se relaciona com várias e várias pessoas de vários lugares e de várias sexualidades. Bem massa relacionar toda essa questão, né, de ter várias pessoas na vida e todas elas de alguma forma habitarem em seu coração. Então isso também achei bem bacana. Mas assim, foi um livro legal. Eu vou dar 3,5 porque eu realmente queria um pouco mais. Eu acho que eu queria um pouquinho de expectativa pra esse livro daqui. Mas é um livro que eu recomendo, vale muito a pena. A escrita dela é muito boa. E mais uma vez, a Lorde me deixando, sei lá. Ela só gosta de livros doidos. O que é isso, mulher? Pelo amor de Deus, alguém dá um romance pra ela. Espero que os próximos sejam um pouquinho mais leves, pelo menos. Se bem que eu acho que nem vão ser. Ai, Deus. Mas tudo bem. Em breve eu já volto com mais um update. Terminei de ler mais um livro, que foi então Ariel. Eu acabei não lendo então os 2 favoritos dela ainda, que é Fragmentos do Discurso Amoroso e Feed. Mas eu peguei Ariel porque foi bem mais rápido. É um livro de poemas e eu gostei bastante. É bem confuso em várias partes, mas tem vários poemas bem eletrizantes, bem diferentes também, bem íntimos da autora. Ela vai falar sobre muitos momentos que ela sentia ali vontade de se suicidar e também outros momentos que ela fala sobre o pai, sobre a família, sobre o marido, sobre a traição dele também, sobre a filha. Então são vários poemas bem difíceis, precisa ler umas 2 vezes a mais pra tentar entender também o que ela tá querendo dizer, porque ela coloca várias palavras soltas em alguns momentos, mas é muito bonito. Foi meu primeiro contato com a Sylvia Plath, então eu já tenho vontade de ler agora os próximos livros dela, já quero ler Redoma de Vidro. Tem até mesmo um poema, uma parte do poema que eu quero ler pra vocês, que é bem triste, assim, e bem doloroso de ler. Só um momento. E vou ler aqui pra vocês que fala bem assim: morrer é uma arte, como tudo mais. Nisso sou excepcional. Desse jeito faço parecer infernal. Desse jeito faço parecer real. Vão dizer que tenho vocação. É muito fácil fazer isso numa cela. É muito fácil fazer isso e ficar nela. É o teatral. É, galera. Mas os poemas são bem nesse estilo assim. Alguns são bem mais densos e mais longos também, alguns bem mais rápidos. Mas são vários poemas bem bonitos e bem instigantes e te deixam ali com uma vontade de conhecer mais sobre a obra dela, conhecer mais sobre ela mesma. Tem muito mais pra falar sobre ele, porque é realmente um livro super rápido, tem 2 horas só de e-book. E na verdade essas 2 horas viram uma, porque é muito rápido de passar os poemas. Então não tem muito o que falar, mas foi sobre Ariel. Gostei bastante, muito bonito, recomendo também. Se você não teve ainda nenhum contato com Sylvia Plath, é sim um bom começo, mas eu acho que começar pelos romances dela pode ser um pouco mais fácil de entender o que ela quer dizer com as coisas. Gostei, 4 estrelas, e a gente vai pro próximo. Já tô lendo Fragmentos do Discurso Amoroso e Feed. Uma coisa que eu queria mostrar muito pra vocês, que eu falei que eu surtei um pouco com Lincoln no Limbo, que eu gostei muito do livro e eu comprei na Submarino, esgotado na Amazon, e com medo de nunca mais ter esse livro, eu fui lá e fiz essa loucura, surtei. Então foi surto, 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 e é bem bonito, é amarelo, gente. Eu amo livros amarelos. Mas é isso, eu tô aqui com o meu livro favorito desse vídeo já em mãos, porque é realmente muito bom. Em breve eu já volto com updates, falando sobre fragmentos do discurso amoroso, ou então de feed. Até mais. Bom, terminei o quinto livro da Lorde, eu acho que é o quinto mesmo, o penúltimo, que foi então Feed, do M.T. Anderson. E esse livro foi uma montanha russa de sentimentos, porque eu comecei o livro, eu tava bem desconectado da história mesmo, eu não tava gostando muito e tava entendendo bem pouco, não por conta do inglês, mas por conta da forma que o autor escolheu de narrativa. E aí, eu tava chegando já em 40%, 50%, e não tava gostando muito do livro, e fui pesquisar sobre ele. E achei, então, o audiobook no Audible, e conectei minha conta, então, da Amazon com o Audible, e peguei o audiobook. E, gente, a minha interpretação mudou completamente, porque eu tava juntando tudo no texto como se fosse uma voz só. E, na verdade, tem várias vozes, hein? Vai ter o Titus, que é o personagem principal. Ele mora, né, ele vive nesse
futuro muito distante, que já tem até mesmo carros voadores. As pessoas têm a própria temperatura dentro da onde ali do recinto onde elas moram. Elas podem decidir se o dia vai ser com céu nublado ou céu ensolarado. Isso é muito legal de pensar assim, porque vai passar bem no futuro distante mesmo da gente. E ele tem vários amigos, eu acho que são 3 principais ali, que eu não vou lembrar o nome deles, são um pouco difícil. Eu sei que tem a Candy, alguma coisa assim. E aí a gente já começa com eles tendo uma festa, indo pra uma festa na Lua. Então também tem isso. Eles podem ir pra outros planetas e também na Lua. E na Lua tava tendo uma festa e eles estão indo pra lá. E aí nessa festa ele conhece a Violet, e a Violet perfeita, maravilhosa. Só que nessa festa acontece como se fosse um hack no sistema deles. Eles têm esse implante na cabeça, atrás da orelha, que é como se fosse então esse acesso à internet, como se fosse o feed. Eles têm acesso ali à internet 24 horas por dia, eles podem conversar telepaticamente também, comprar as coisas, enfim, eles podem fazer tudo que eles precisarem só de pensar, utilizando esse implante que eles têm atrás da orelha. E aí, nessa festa, num determinado momento da festa, acontece meio que um hack, e o sistema do Titus, da Violet e dos amigos do Titus se danificam. E eles precisam ir para o hospital e passar alguns dias lá reprogramando tudo e vendo quais são os defeitos. Só que a Violet é um pouco diferente dos outros. Os amigos do Titus são todas pessoas bem idiotas, elas não formulam frases que fazem sentido muitas das vezes, isso para demonstrar mesmo que eles já estão entregues totalmente ao feed, que eles não conseguem mais pensar e conversar sem ter a ajuda do feed. Isso eu achei muito massa, porque isso parece muito com a gente hoje em dia. Essa coisa da gente estar tão ligado à internet que a gente para alguns momentos e não sabe o que fazer sem antes pesquisar sobre, ou sem antes, sabe, procurar coisas, notícias, além do fato de que o nosso assim, né? O presidente do Brasil foi eleito por conta disso, dessas coisas que são manipuladas na internet. Então, gostei bastante do livro. Vale relembrar que ele foi escrito em 2002. Então, tem muitas coisas legais nesse livro por conta dessa discussão da manipulação da informação, do consumismo, do capitalismo. A gente tem aqui as propagandas que se passam na cabeça do Titus, né? Das pessoas que têm esse chip na cabeça, sempre falando bem dos Estados Unidos, mesmo as notícias mundiais sendo sempre catastróficas. Por conta da Violet ser ele um pouco diferente dos outros, ela é a pessoa que vai ter o vínculo, que pensa então sobre o mundo, sobre essas discussões que as pessoas não fazem. Eu achei que o livro ia seguir por esse caminho, meio 1984, Fahrenheit 451, lembra um pouco, mas como é um livro jovem adulto, ele é um pouco mais simples, e aí tem ali um envolvimento do Titus com a Violet e surge então um romance nessa ficção distópica, que foi a parte que eu gostei bastante da relação deles, mas estragou um pouco a minha experiência. Enfim, só falando mais uma vez sobre a Violet, ela tem sempre umas falas muito legais, e essa daqui é uma delas. Eu sei que esse livro ele já teve a versão em português, se chamava Conexão Total, foi lançado em 2005, 2007, mas hoje em dia não tem mais. O livro tá fazendo um pouquinho de hype de novo lá fora, mas acho que por ser um livro muito antigo e ter poucas reviews assim no Brasil, vai ser bem difícil da Roku trazer de novo. Enfim, aí eu vou falar uma frase pra vocês aqui que a Violet fala quando ela tá tendo uma conversa telepática com o Titus, sobre essa questão das pessoas aqui no livro estarem tão ligadas ao feed que deixam de se importar com as coisas. E ela fala bem assim: nenhuma pessoa que tem o feed pensa sobre isso. Quando você tem o feed na sua vida, você para de pensar em outras coisas. Ninguém fala sobre ser uma república e não uma democracia. É uma coisa que me deixa com raiva, essas pessoas que não sabem de nada nesses dias. Tudo por conta do feed, que está criando uma nação de idiotas. Ignorantes, idiotas concentrados em si mesmos. Que é uma coisa que acontece aqui no Brasil, porque as pessoas estão tão já... Aconteceu, né? Hoje em dia tá um pouquinho meio que desmistificando isso, mas na época de eleição mesmo, elas vão tão centradas em si mesmas e querendo colocar o presidente no poder, que esqueceram realmente de pensar em outras coisas e foram totalmente manipuladas pelas mentiras do WhatsApp. Isso eu achei muito legal de se comparar. E tem outra parte aqui que é mais engraçada, que o autor tá tipo... O Titus e a Violet tá indo no supermercado ou alguma coisa assim no shopping. E aí tem um monte de gente querendo comprar extensões dentais pra ficar com os dentes brancos, grandes e bonitos. Uma coisa em 2002, que ele pensa que hoje praticamente todas as pessoas que são criadoras de conteúdo ou sabe, tem envolvimento ali midiático, usam essas lentes dentais que ficam com os dentes enormes e brancos. E aí o autor até fala mesmo que fica parecendo que é um dente só,
e que chama atenção aonde tiver quer que passa. Isso eu achei muito legal também. Outra coisa que eu achei legal é que a endoscopia aqui no livro é feita por uma pílula. Ele toma um remédio e esse remédio ele tem microcâmeras que tiram fotos do seu estômago. E isso eu achei muito massa também. Só que eu vou fazer uma outra parte bem rapidinho. Eu vou avisar aqui na tela e vou deixar também o tempo lá na descrição que eu quero falar sobre uns spoilerzinhos. Se você não tiver problema em ouvir eles ou não tiver interesse em ler o livro, pode deixar, mas eu vou só pontuar aqui. A minha nota então é 3,5, quase dei 4 estrelas pro livro, porque a narração muito boa. Ver como que esse feed entra na cabeça das pessoas do nada. Ela tá assim de boa e do nada vem uma propaganda. Você simplesmente sentiu o desejo de tomar um sorvete. Uma propaganda de sorvete vai aparecer instantaneamente. Isso parece muito também com essa questão da gente procurar, por exemplo, uma geladeira lá no Google. E aí do nada vai aparecer anúncio de geladeira no Instagram, no Facebook, no Twitter. Aonde quer que você vá, vai aparecer anúncio de geladeira. Isso eu consegui linkar também com o livro. Mas enfim, 3,5. É um livro bacana, um livro bom. Eu achei bem diferente. Os personagens são bem chatos, mas é pra serem chatos mesmo. A Violet, que é ali o que pensa mais e que faz essa questão bem legal, que faz o livro parecer bem mais legal. E aí, a gente então entra na parte com spoilers. Vai estar o aviso aqui, se você não quiser spoiler, vai começar o spoiler agora. Então, depois de um determinado momento, em 75%, 70%, achei que o livro tava indo pra um lugar que eu não esperava. A gente tem um início ali muito legal, a Violet sempre falando sobre esse mundo, né, sobre essa questão de ser um mundo muito catastrófico e que as pessoas não pensam mais em nada por conta do feed. E aí ela vai contar pra gente que o feed dela foi implantado depois dela já estar bem mais velha, depois dos 15 anos. E aí uma coisa que eu errei também no início do vídeo, que eu falei que eram implantados nas pessoas com a partir de 18. Não, é implantado desde quando eles nascem. E a Violet teve uma família que não tinha dinheiro na época pra colocar assim que ela nasceu, e eles tiveram que juntar o dinheiro pra colocar depois de um tempo, pra ela ter ali uma forma de se integrar na sociedade. Só que colocar esse feed depois de um tempo dá problemas pra pessoa e de ali fazer mal pra ela e até mesmo impossibilitar ela de continuar vivendo. E é o que acontece com a Violet. A gente tem um início muito massa, eu achei que é por uma vibe de 1984 real, de ir contra o sistema e sei lá, sabe, tacar fogo em ônibus, essas coisas assim, e vira um romance. Do nada. Vira um romance até mesmo parecido com John Green, não que seja ruim. É um romance super forte, eles brigam e a Violet começa a meio que definhar, porque o sistema dela vai ficando muito ruim e isso impossibilita dela ter as suas próprias reações. É uma coisa que eu achei legal, né? O autor quer mostrar pra gente como esse feed é importante hoje em dia pra gente continuar vivendo. Mas eu acho que eu queria mais dos dois realmente se juntando pra ir contra o sistema e, sabe, buscando as pessoas pra se juntarem e criarem alguma coisa, uma revolução. E, na verdade, foi um romance. Enfim, essa é a parte do spoiler. Não gostei da Violet ser a personagem que sofre, porque ela é a melhor. E também não gostei pra onde o livro foi. Mas é um livro bacana, 3,5 tá bom. Audiobook muito bom mesmo. Então, eu encerro aqui o que eu tô falando sobre feed. Em breve eu já volto falando sobre, então, Fragmentos de um Discurso Amoroso, que eu já tô quase terminando ele, e é um dos livros favoritos da vida dela também, então espero que eu goste. Bom, eu terminei, então, o último livro desse vídeo, dos livros da Lorde, que foi, então, Fragmentos do Discurso Amoroso, do Roland Barthes, e eu vou falar já a nota, foi 4,5. Eu gostei bastante desse livro aqui, só que ele é um livro também diferente dos outros, porque ele não é uma ficção, e nem um romance, nem nada do tipo, ele é um livro mesmo de estudos. Aqui, como o autor é um semiótico, ele analisa por meio de outros discursos, de outros livros, fragmentos de livros, também de falas de pensadores importantes, sejam a mesmo da filosofia ou da sociologia. Ele pega também fragmentos de conversas com amigos e também coloca algumas partes com opiniões próprias, falando sobre então o amor e sobre esses sentimentos que envolvem o amor, seja o ciúme, seja o primeiro amor, seja a entrega, a declaração, o sofrimento também. Então tem muita coisa legal aqui que envolve essas comunicações, essas formas de demonstração de afeto e também de amor, então achei isso muito legal. Eu não coloquei nenhum post-it, mas está super marcado aqui, cheio de lápis. É um livro que eu fiquei com muita vontade de reler daqui a um tempo, pra ver se alguma coisa muda, se eu concordo ainda com o que o autor fala. Aqui, sério, tem muitas coisas legais aqui que ele fala. Tem uma parte que ele tá falando sobre essa questão de se declarar pra outra pessoa e como que a gente cria ali uma forma de linguagem por meio dessa demonstração de afeto. Ele fala aqui, né, a conversa, a declaração, que é quando
a gente tá conversando com a pessoa que a gente ama, com contida emoção, sobre o amor, sobre ele, sobre si mesmo e sobre a relação em si, sobre os dois. E aí ele fala bem assim: a linguagem amorosa é uma pele, esfrego minha linguagem no outro. É como se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos na ponta das palavras. Minha linguagem treme de desejo. É uma forma de demonstrar que eu desejo você. É uma forma de liberá-lo, alimentá-lo, ramificá-lo, fazê-lo explodir. Envolvo o outro nas minhas palavras. Então, assim, é muito legal. Tem várias partes, assim, que deixam a gente com muita vontade de ler um pouquinho mais. É um livro super rápido, porque ele é escrito como se fosse só em uma parte da página. Então, passa muito rápido. Tem um outro aqui que ele fala que é tipo o trajeto amoroso, né? As 3 etapas que o amor se passa. É a primeira, então, é a instantânea, é a captura, quando sou raptado por uma imagem. Em seguida, vem uma série de encontros. Os encontros pessoais, os telefonemas, as cartas, as pequenas viagens, e no decorrer dos quais exploro, extasiado, a perfeição do ser amado, ou melhor, a adequação inesperada de um objeto ao meu desejo. É a doçura do começo, o tempo do idílio. E também depois ele fala que a terceira etapa, então, é essa questão da identificação, como que continua a relação e ao tempo que vai passando, então, pelos momentos de sofrimentos, mágoas, angústias, mas também por vários outros momentos de conhecimento e identidade dentro da própria relação. São várias partes, assim, super legais que fazem você pensar bastante. É um livro que eu sei que não vai ser pra todo mundo, porque ele é como se fosse um livro de estudos mesmo. A gente vai ter várias partes aqui que ficam bem filosóficas e que fazem, assim, um estudo da linguagem e da semiótica também. Então, acho que provavelmente você vai ter uma relação um pouco mais difícil no início, por conta dessa questão de não ser uma ficção, e sim um livro de estudo. Mas é bem bacana, é bem fácil, em várias partes dá pra entender bastante tudo que o autor tá querendo nos dizer. Vale muito a pena, gostei bastante, dei 4,5, não se tornou um favorito, mas é um livro que eu tenho certeza que eu quero voltar daqui um tempo, pra pelo menos ter ali uma noção do que eu marcava, e ter uma conversa novamente com esse livro aqui, porque eu realmente conversei em vários momentos, eu rabisquei o livro, e isso foi muito legal de fazer. Então, esse livro, 4,5, Lorde, foi perspicaz também nesse daqui. E agora eu vou fazer uma recapitulação de todos os livros, e também falar bem rapidinho qual foi a nota, só pra fazer ali um ranking bem rápido. E por último, eu vou colocar então o livro que eu gostei menos, que foi Eu Amo Dick, da Chris Kraus, que é um livro que não se aprofundou aonde eu queria que tivesse se aprofundado, então eu dou 3 estrelas. Em seguida tem 2 livros, que foi então Feed, do M.T. Anderson, que eu dei 3,5 também. É uma ficção distópica jovem adulto, que eu pensava que ia mais pro lado de ficção mesmo, de distopia, e acabou virando um romance em alguma parte do livro ali. Isso eu não gostei muito, dei 3,5. E o outro livro que fica junto aqui então é O Corpo Dela, opa, tá de cabeça pra baixo. O Corpo Dela e Outras Farras, da Carmen Maria Machado, que eu gostei bastante de 3 contos aqui, mas o livro tem 8 e foram só 3 que eu gostei muito. Tem um que eu odiei, que ela fala sobre a série Law and Order, eu achei extremamente pedante, mas os outros são bem bons, são medianos, e tem esses 3 que são incríveis. Então, 3,5 para esse livro aqui. E a gente chega então no terceiro lugar, que é com Ariel, da Sylvia Plath, que são vários poemas bem difíceis de serem entendidos em algumas partes, mas muito bons de verdade. Eu dei 4 estrelas pro livro. A gente chega em segundo lugar, que foi o livro que eu acabei de falar, né? Então, Os Fragmentos do Discurso Amoroso, não vou aprofundar nele aqui, dei 4,5. E por último, o que eu gostei mais, que é incrível, único, que eu quero reler daqui a um tempo, que eu nunca vi nada igual, muito bacana, de verdade incrível, que foi Lincoln no Limbo, do George Sanders, que eu dei 5 estrelas, e agora eu posso falar, eu favoritei, porque é realmente um livro que não sai da minha cabeça, tô o tempo todo pensando nele, e o tempo todo querendo voltar pra ler algumas partes, então assim, vale muito a pena, 5 estrelas, favoritado. Aqui foi a parte que eu realmente falei, Lorde, entre na minha casa e tome um café comigo, enquanto a gente discute Lincoln no Limbo. Foi isso que eu senti com esse livro. Foram vários livros que eu gostei bastante, foram bem difíceis em alguns. A Lorde tem muito de si nesses livros aqui, dá pra ver muito dela no gosto literário. E assim, foram livros que me tirou da zona de conforto. Eu gostei bastante de ler, de ter essa experiência com esses livros que provavelmente eu não teria tido tão cedo. Eu acho que a Lorde realmente demonstra muito a sua forma de pensar nesse livro aqui, porque são livros que tiram a gente do conforto mesmo, que fazem a gente pensar, que são diferentes, que são estranhos. O gosto dela é bem peculiar, e não que seja ruim, mas são vários livros que poucas pessoas têm acesso no tipo de
ter interesse mesmo de ler, e eu gostei bastante disso, porque foram livros que conversaram comigo em algumas partes, marquei sempre alguma coisa em todos eles, então achei isso bem bacana. Fica a recomendação de todos eles, uns mais que os outros, principalmente Lincoln. Leiam Lincoln, é muito bom de verdade. Mas é isso, Lorde foi perspicaz no seu gosto literário, eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Não esquece de ir lá no canal do Lucas pra ver outros vídeos que tem assim a semelhança com esse. Ele já fez da Juliette, da Taylor Swift, Harry Styles, tá vindo outros aí, então fica atento, vai estar na descrição e aí nos cards. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aí qual foi dos livros que você ficou mais interesse de ler, e se você tem algum artista que você fica com muita vontade de saber qual é o gosto literário dele também, e não deixa de se inscrever, de compartilhar com os amigos, de comprar qualquer um desses livros na Amazon com o meu link, que aí você vai estar ajudando o canal de alguma forma sem gastar nada mais. E a gente se vê numa próxima, até mais, até o próximo vídeo, tchau, tchau!